Sabe aquela história que todo mundo parece conhecer? Que Noé levou 120 anos para construir a arca? Isso é quase um fato estabelecido, né? Mas e se eu disser que a própria Bíblia conta uma história um pouco diferente? Pois é, a pergunta principal é essa. É o que a maioria das pessoas assume como verdade. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras dizem? A resposta pode surpreender. Vamos mergulhar nos textos para descobrir o que eles realmente revelam. Ao contrário do que muita gente pensa, esse número 120 não está diretamente ligado à construção da arca. Para descobrir o tempo real, a gente vai ter que agir como detetives e seguir apenas as pistas que as Escrituras nos dão. Então, para resolver esse mistério, nosso trabalho agora é analisar alguns versículos-chave. Cada um deles é como uma peça de um grande quebra-cabeça que, quando a gente monta, revela uma linha do tempo bem diferente da que imaginávamos. Olha só, a primeira pista crucial está logo aqui, em Gênesis. É super importante guardar essa informação. Noé tinha 500 anos quando seus 3 filhos nasceram. Isso aqui é o ponto de partida da nossa cronologia. E aqui está o ponto final da nossa linha do tempo. A idade de Noé, quando o dilúvio finalmente aconteceu. 600 anos. Isso nos dá um intervalo total de 100 anos entre o nascimento dos filhos dele e a grande inundação. Mas calma lá, a construção não começou exatamente quando os filhos nasceram. Agora, a peça que muda o jogo vem do livro de Hebreus. Presta atenção. A arca foi construída para salvar a família dele. Isso sugere fortemente que a ordem de Deus para construir a arca veio depois que os filhos dele já tinham nascido e a família já estava formada. Beleza, então vamos resumir o que a gente tem até agora. Noé tem filhos aos 500 anos, o dilúvio acontece aos 600 e a ordem para construir a arca veio quando ele já tinha uma família para salvar. Com essas 3 pistas, a gente já pode começar a calcular. Agora que reunimos as nossas evidências, chegou a hora de fazer as contas e chegar a uma estimativa bem mais precisa sobre o tempo de construção da arca. O cálculo é até que bem direto. Se o dilúvio foi quando Noé tinha 600 anos e a ordem para construir veio depois que os filhos nasceram, por volta dos 500 anos, o prazo máximo já cai para menos de 100 anos. Se a gente considerar um tempinho para o nascimento dos 3 filhos, a construção só pode ter começado quando Noé tinha mais ou menos 503 anos. E aqui está o resultado. Subtraindo esses anos, a gente chega a um tempo máximo de construção de aproximadamente 97 anos. Bem diferente dos 120 que todo mundo fala, né? Mas a investigação ainda não acabou. Mas espera aí, tem mais. Existe uma outra forma de interpretar aquela pista do livro de Hebreus que pode nos levar a um período de tempo ainda mais curto. Vamos explorar essa segunda hipótese. A palavra família poderia muito bem significar a unidade familiar completa, ou seja, incluindo também as esposas de Sem, Cã e Jafé. Se a ordem de Deus veio quando a família já estava totalmente formada com 8 pessoas, isso muda o ponto de partida do nosso cálculo de novo. Se a gente pensar nos costumes da época, os homens se casavam ali por volta dos 30 ou 40 anos. Se os filhos de Noé seguiram esse padrão, ele teria entre 530 e 540 anos quando recebeu a ordem para construir a arca. E isso, claro, encurtaria drasticamente o tempo de trabalho. E essa comparação lado a lado ilustra as 2 possibilidades perfeitamente. De um lado, um máximo de 97 anos, se a construção começou logo depois do nascimento dos filhos. Do outro, um período entre 60 e 70 anos, se começou só depois que eles se casaram. Em qualquer um dos cenários, a gente está bem longe dos 120 anos. Mas olha, independente do tempo exato, se foram 97 ou 70 anos, a tarefa de Noé foi simplesmente monumental. Vamos dar uma olhada no tamanho desse projeto para a gente entender a magnitude do feito. As dimensões são impressionantes. Estamos falando de uma embarcação com quase 140 metros de comprimento. Isso é maior que um campo de futebol oficial. A escala da engenharia aqui, para aquela época, é algo simplesmente espantoso. Só para se ter uma ideia, a Arca de Noé foi uma das maiores estruturas de madeira já construídas na história. O tamanho dela é comparável a um navio de carga de porte médio dos dias de hoje. Um feito incrível, não importa quanto tempo tenha levado para construir. Então, depois de analisar todas as pistas, de juntar as peças e fazer os cálculos, o que a gente pode concluir sobre aquela nossa pergunta inicial? A conclusão é clara. A afirmação de que Noé levou 120 anos para construir a arca é um mito popular, não o fato bíblico. Uma leitura atenta dos textos aponta para um período bem mais curto, muito provavelmente entre 60 e 97 anos.
E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Quantas outras histórias que a gente acha que conhece de cor e salteado poderiam revelar detalhes novos e surpreendentes se a gente voltasse direto para as fontes? Fica aí o convite para olhar tudo com um pouco mais de atenção. E aí? Se essa análise trouxe uma nova perspectiva para uma história tão conhecida, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para a gente continuar com mais investigações como esta. A gente agradece a companhia e até a próxima!